Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito alegre por estar aqui com os irmãos, adorando ao Senhor junto nesta noite, atendendo ao convite de nosso pastor e amigo pastor Higino. Gostaria de dizer aos irmãos que sou grato, irmãos, pela vida deste homem, de sua esposa, dessa família que aqui está, a qual nós aprendemos a amar ali em Hortolândia, e tem aqui este casal, esta família, muito mais do que um casal de pastores ou amigos. Realmente somos de uma só família e ambos em Cristo Jesus. Trago também aos irmãos de lá de Hortolândia, ali da nossa sede regional de Campinas, a saudação de nosso pastor presidente, pastor Silvânio Rodrigues. Trago a saudação a toda a igreja, todo o ministério aqui, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui. Vamos ler a palavra de Deus no versículo tema, a qual creio eu que o Espírito Santo de Deus escolheu para esta noite, que se encontra no livro de Josué, em o seu capítulo de número 3 e o versículo de número 5, em nome de Jesus. Aleluia. Nesta noite, se eu fosse denominar um tema para esta mensagem, seria este: sendo preparados para viver as maravilhas de Deus. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Josué, capítulo de número 3 e o versículo de número 5. Gostaria que toda a igreja lesse comigo, que diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Louvado seja Deus. Podei tomar assim o seu assento, em nome de Jesus. Aleluia. Quero também deixar registrado aqui aos irmãos, trago saudação da minha esposa, minha família, que muito queria estar aqui, mas infelizmente não foi possível. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, nesta noite eu quero dizer a vocês que estive orando por cerca de um mês, desde que recebi o convite para estar aqui. Estive orando ao Senhor, consagrando, pedindo a Deus que falasse algo ao meu coração, relacionado à mensagem desta noite, aos corações que estariam aqui, a todos nós que estamos presentes, porque eu tenho certeza de que Deus, Ele tem algo em especial a realizar na minha vida, na tua vida, na nossa vida aqui. E eu comecei a imaginar primeiro, tentando encontrar uma definição para esta palavra maravilha. Se eu perguntasse a você aqui, ou individualmente a qualquer um, o que quer dizer maravilha, cada um diria uma coisa, cada um diria algo, o que para ele significa maravilha. Mas bem verdade é que esta palavra maravilha, eu não encontro uma definição para ela, porque ela pode ser algo extraordinário que vem acontecer e te dar muita alegria. Maravilha eu não encontro para ela a solução, o resultado para esta palavra maravilha. Mas eu quero dar um exemplo a vocês do que pode ser uma maravilha realizada pelo Senhor. Uma maravilha realizada pelo Senhor experimentei eu, estando em minha casa fazendo um culto certa vez. E quando ali realizava o culto, ali estavam poucas pessoas, e entre elas uma jovem, a qual por ingerir química, ali se drogar, estava grávida, e o feto que estava em sua barriga, ela estava naquela noite chorando muito, porque havia passado pelo médico e foi diagnosticado para ela em um ultrassom que o feto que estava no ventre dela, após ali 3 ou 4 meses de gestação, não pesava mais do que 100 gramas, não tinha braços ali se formando, não tinha pernas, não tinha cabeça, não tinha nada se formando naquela criança. O resultado que o médico disse a ela foi o seguinte: olha, você tem no seu ventre uma bola de carne, aonde tem um coração pulsando, porém está todo deformado, e o que nós podemos marcar para você é que você retorne daqui a 3 meses, porque nós precisamos retirar isso do seu ventre, porque não vai nascer uma criança, é algo completamente deformado e não tem jeito para isso daí. Naquela noite, orando ao Senhor ali durante o culto, ao final do culto, esta mulher, esta jovem, nos pediu oração.
Ela aceitou a Cristo ali na minha casa, chorando muito, e pediu que nós orássemos por ela. Quando nós oramos por ela ali, a minha esposa colocando a mão sobre a barriga dela, sobre o ventre dela, ali começou a sentir, mexer, a barriga dela começou a trepidar, a tremer a barriga dela, e ela foi-se embora para a casa dela, encerramos o culto. Passado cerca de 3 a 4 meses, quando estava marcado para ela voltar lá, quando foi novamente fazer o ultrassom, ali o médico olhou e perguntou a ela: mas o que aconteceu? Aonde você foi? O que é que você fez? E ela se perguntou ao médico: mas por que, doutor? Porque aqui era uma bola de carne, não tinha nada. Nós iríamos marcar aqui para retirar isso de dentro de você, mas aqui eu vejo uma criança com quase 2 quilos, com todos os seus membros, completamente perfeita. Meu irmão, eu não posso definir a palavra maravilha, mas eu posso te dizer que o nosso Deus faz maravilhas que não tem explicação, mas são para glorificar e exaltar ao seu nome. Oh, aleluia! Hoje esta criança tem mais de 1 ano, corre e brinca por todos os lados, e quando olho para ela, vejo a maravilha de Deus. Aleluia! Eu não consigo definir a palavra, mas sei te dizer uma maravilha quando vejo uma. E eu gostaria de lhe dizer nesta noite: prepare o teu coração, porque o Senhor tem maravilhas a realizar na tua vida, a realizar na tua casa, a mudar na tua história, a partir desta noite, em o nome de Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! Aleluia! Nessa palavra, quando nós estudamos e vemos o fato ao qual se passa na jornada de Josué iniciando o seu ministério, o primeiro grande sinal, a prova de que Deus era com Josué, atravessar aquele rio Jordão, era necessário que todo o povo visse e contemplasse que Deus, Ele era na vida de Josué, Ele era com Josué, assim como foi também com Moisés. E Josué, orando ao Senhor, o Senhor o instruiu a fazer o que está relacionado nesta palavra. E Josué instruiu ao povo: olha, vocês se santificam, busquem, porque o Senhor fará amanhã maravilha no meio de nós, o Senhor fará amanhã maravilha no meio do seu povo. Só que eu começo a analisar a história e de como era, aleluia, naquele tempo, no tempo da antiga aliança, a arca do concerto, ao qual simbolizava a presença de Deus. Ali ela ia adiante do povo, mas foi em si instruído o seguinte: olha, o povo vai acompanhar a arca a uma distância de 2.000 côvados. Se nós analisarmos, um côvado mede cerca de 45 centímetros, 2.000 côvados dão quase 9.000 metros, ou seja, quase 9 quilômetros entre a presença de Deus e o povo de Israel que seguia atrás. E ali eu começo a pensar e começo a imaginar naquele povo indo, seguindo a arca à distância de quase 10 quilômetros de distância, a presença de Deus, a arca do concerto, caminhando na frente. Quando chega lá a arca do concerto, como nós conhecemos a história, o rio Jordão ele se abre, a presença de Deus passa, atrás passa o povo, o Deus marca ali o ministério de Josué, o início de um grande ministério. Mas eu gostaria de dizer que nos nossos dias hoje a coisa está um pouquinho diferente. Sabe por quê? Lá existia uma distância entre a presença de Deus e o povo. Lá existia uma distância entre onde o povo podia estar e onde a presença de Deus estava. Quando, aleluia, Salomão edificou um templo ao Senhor, a primeira oração que ele fez, a Bíblia conta que eles não puderam nem adentrar dentro do templo, porque a presença de Deus naquele lugar era algo muito grande.
Hoje, louvado seja Deus, a coisa mudou, porque passou por essa terra um homem nascido de mulher, gerado pelo Espírito de Deus, chamado Jesus de Nazaré, que ele andou aqui, operou maravilhas e milagres, morreu e jogou por terra a distância que existia entre o homem e a presença de Deus, jogou por terra a barreira que existia. Aonde você está é aonde Deus está. Com isso eu passo a entender, meu amado, que você carrega dentro de você a presença do Todo-Poderoso, a presença do Senhor, e aonde você colocar a planta dos teus pés, milagres, maravilhas, prodígios hão de acontecer, porque você carrega a presença do Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Ergue, aleluia! Eu começo a imaginar, irmãos, essas coisas lindas a qual o Senhor faz, aonde Ele quebra todo este protocolo, e com Jesus nos dá a liberdade em Cristo de desfrutar da presença de Deus. Mas o tema nos dá uma outra dica a respeito da santificação. Não quero dizer a você aqui que é necessário que você viva em jejum, em oração, buscando ao Senhor ali de dia e de noite, para que algo venha acontecer, porque bem certo é que alguns de nós, alguns cristãos, se lembram de buscar a Deus quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, e pensam que santificação é um período da vida, é um período para receber algo em troca. Porém a Bíblia me ensina que santificação é um modo de vida cristão para estar na presença de Deus, porque, meu amado, sem ela nós não chegaremos à presença do Todo-Poderoso. Mas muitas coisas acontecem na nossa jornada para tentar mudar o nosso foco, para tentar mudar a nossa jornada, para tentar mudar a intenção do nosso coração. A Bíblia, ela relata a história de um homem narrada em 12 capítulos, do livro de Gênesis 37 até o livro de Gênesis, aleluia, capítulo de número 49, são 12 capítulos, onde a Bíblia narra a história de um homem que viveu, chamado José. Porém eu quero compartilhar aqui a vida um pouco do pai deste jovem, porque José era um homem, aleluia, adorado e muito esperado pelo seu pai, porque a Bíblia diz que José havia sido filho da velhice de Jacó, por isso Jacó o amava, Israel o amava, e ele também era filho de sua esposa, a qual ele amava muito, e segundos atrás da história diz que ela era estéril. Porém, esses dias eu estive pensando e procurando uma coisa: as mulheres estéreis que existem na Bíblia, irmão, por incrível que pareça, eu não encontrei nenhuma. Mas como não encontrou nenhuma? É porque estéril não pode ter filho. Sara não podia ser estéril porque gerou Isaac, aleluia. Raquel não podia porque gerou José. Ana não podia porque gerou Samuel. Elas podiam ter nascido assim, mas a partir do momento que se encontra com o Todo-Poderoso e põe o seu coração, aplica o seu coração na vontade de Deus, a sua vida não é a mesma, você não é a mesma, aleluia, a sua situação não é a mesma, os milagres acontecem, a maravilha acontece, e aquilo que não podia acontecer passa a se tornar real, porque o teu Deus é poderoso e Ele não mudou, aleluia. Mas eu começo a imaginar a vida de Jacó, quando ali nasce esse filho, a alegria, esse filho cresce, se torna um moço, se torna um jovem. A Bíblia diz que Jacó o amava e o presenteou, e tudo era maravilhoso na vida daquele jovem. Porém um dia, como nós conhecemos a história, os seus irmãos os traem, pensam em matar, mas acabam vendendo ele ao Egito. E eu fico imaginando, irmão, quando chega para Jacó aquela túnica ensanguentada e despedaçada, junto com a notícia: olha, o teu filho amado morreu.